Qual o problema? Então, começando agora, eu saúdo você então com a graça, com a paz de Jesus. Hoje nós vamos prosseguir. Hoje nós vamos aqui falar sobre José e o dom de interpretar sonhos. Hoje uma aula com um cunho um pouco mais bíblico-teológico. Nós vamos destrinchar aqui o assunto de sonho de interpretação. E eu espero que você saia daqui sem dúvidas, em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis 39, 21, que foi onde paramos. Gênesis 39, 21. Cadê minha Bíblia? Está aqui. O Márcio, lê para nós aí. Gênesis 39, 21 a 23. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e lhe fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Muito bom. Então, qual é o contexto aí? José, ele ficou no capítulo passado ali, na casa de Potifar. Muito bem. Aconteceu aquela situação, trabalhamos aquela situação, um pouco mais, uma teologia mais pastoral na semana passada. Ali na casa de Potifar, houve todo aquele desenrolar, e a esposa de Potifar, ela fez aquela questão com José, armou uma armadilha para José, que aí na experiência dele o fez cair em tal armadilha, sendo assim, ele foi colocado na prisão, certo? Trabalhamos todo esse escopo semana passada. Aqui no verso 21, onde a Márcia leu, a gente já entra na seguinte questão. Ele chegou na prisão, e o verso 20 diz, depois eu vou tratar ali, ele foi para uma prisão especial, que era onde ficavam os prisioneiros do rei. E no verso 21 já diz que ele, lá na prisão, se torna mordomo. Ou seja, ele chega na prisão, e com o currículo dele de trabalho em Potifar, e com o escopo dele, com aquilo que ele já era na casa de Potifar, ele chega e já se torna um líder na prisão, ou seja, ele se torna um mordomo, alguém que administrava. Lembra que eu trabalhei a questão da mordomia? Não é aquele camarada, né, igual as novelas apresentam, que leva água para lá e para cá, não. O mordomo é um administrador. Então ele já chega e na prisão ele entra como prisioneiro e rapidamente sobe ao posto de administrador, certo? Na prisão do rei, prisioneiros especiais, José se torna administrador, mordomo, certo? Ele foi para uma prisão diferenciada, está lá no verso 20. Agora que eu quero falar desse primeiro tópico, que são 6 tópicos hoje. Isso, 6. Eu não posso passar de cada 10 minutos em cada tópico. Vamos lá. Primeiro tópico que está aí, que é José na prisão. José naturalmente tinha uma posição de autoridade. Era natural e visível. E nos comentários, um comentário que eu gosto muito é o de Champlin, é um grande teólogo reformado, e ele fala dessa posição natural que José tinha. Ou seja, ele chega na casa de Potifar, naturalmente, por ser um líder, por dar segurança, ele se torna mordomo. Agora ele chega na prisão, era natural e visível que ele também era um líder, se torna mordomo na prisão. Ou seja, não foi aleatório o que aconteceu em Potifar. Era natural que José tinha um diferencial, que ele era visível. Ok? Ficou claro para isso? Agora vamos entrar no ponto teológico, no ponto pastoral. Há uma diferença entre legitimidade e ilegitimidade.
Certo? Que diferença é essa? Vamos lá. É um assunto difícil da gente entrar, mas eu preciso entrar, eu preciso trabalhar ele com a igreja. Aliás, hoje são só assuntos difíceis, me ajuda aí. Então vamos lá. Legitimidade é quando a pessoa nasceu para aquilo e é visível que ela nasceu para aquilo. E ela foi levantada por Deus para aquilo. Ela é legitimada para isso. Ok? Vamos falar de Samuel. Ele era um sacerdote legitimado. Eli, que esteve ali mentoreando Samuel, ele era legitimado. Pedro era legitimado, nasceu para ser o líder dos apóstolos. Paulo era legitimado, a liderança dele era visível. Elias, Eliseu e por aí vai. Ou seja, quem é legitimado é naturalmente visível que ele nasceu para aquilo. Ok? Percebe? Só que você está inserido num contexto, e eu posso utilizar o contexto de mercado de trabalho, o contexto de igreja, o contexto de família, qualquer contexto. E eu posso dizer que tem gente liderando sem ser legitimado. Faz sentido? Estou falando besteira? Eu posso assegurar que a maioria dos líderes não são legitimados. Ou foram eleitos por um contexto que não deveria ser eleito. Não estou falando de política, viu? Estou falando de sociologia. Vale para a nossa igreja, vale para tudo. Quantas vezes você viu e falou, caramba, esse líder, essa líder não vai, porque não é legitimado, porque não foi Deus que escolheu, porque não tem uma postura natural de liderança, porque não é aberto, não é humilde, não tem aquelas características que Paulo vai falar para Timóteo. Procura apresentar-te como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, por aí vai. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa multinacional, a mesma que o Giovanni trabalhou, eu passei na prova para supervisor e cheguei até a fazer o curso, tal, passei em primeiro lugar. E eu estava prestes a ser consagrado, então eu não tinha não era muito a minha praia querer ser ali naquele momento. Mas obviamente você está ali, você quer ganhar um pouco mais, né? E aí eu me lembro que na hora de escolher quem ia supervisionar, e até foi bom que não fui eu, que eu só fiquei mais um mês e já fui depois nomeado para o Valério. Mas quem foi escolhido foi o sobrinho do gerente geral. E ele não tinha nenhuma legitimidade para tal, porque ele enrolava na rota dele. E a minha rota estava impecável, eu tinha liderança, sempre tive isso. E aí ele foi legitimado como líder, ele nem passou na prova, deram um jeitinho lá. Enfim, eu me lembro que aí ele era o líder, na minha cabeça já estava assim, nossa, para onde que eu vou ser nomeado? Eu tenho que trabalhar aqui ainda, né? Tem que pagar as contas, né? E aí eu e a Valéria estava preparando, estava ficando noivo, estava para ser minha nomeação. E eu estava trabalhando ali, e eu nem fiquei muito chateado, porque minha vida era outra. Só que eu tinha que trabalhar ainda, né? E aí eu lembro que ele chegava e falava, Alexandre, o que você faria se fosse eu? Ou seja, faltava posição natural de liderança. O problema é que na Bíblia nós vemos líderes sendo colocados em posição legítimos, porque quem levanta é Deus, a maioria das vezes. Mas num quadro de sociedade que vivemos, eu te pergunto, seja sincero, a maioria dos líderes, seja sincera, são legítimos? Não são. Quem indica? Vai para a igreja, vai para o mercado de trabalho, pais que não têm legitimidade, mães que não têm legitimidade, põem filhos no mundo. Ou seja, mas não quer dizer que o que começa errado, termina errado. Claro que o assunto é outro. Ao longo da caminhada, mesmo que alguém indicou, eu falei isso para o menino na época. Falei, cara, você tem que fazer uma faculdade, um curso, alguma coisa. Tempos depois eu encontrei com ele, chama Ricardo, Valéria lembra. Ele fez a faculdade, ele começou o negócio dele, ele mudou. Ele se tornou legítimo, mas naquela época não era. Ou seja, não é que começa errado, vai terminar errado. Mas a maioria dos líderes que a gente vê em igrejas, em trabalho,
chefes de família, homens, mulheres, seja onde for, não tem legitimidade, infelizmente. Por isso que nós, como igreja, e aí vai o alerta pastoral, precisamos ter consciência de quem legislamos para ser líder. Fica aí o alerta pastoral. Não podemos legislar para qualquer um ser líder. Amém? Amém. Eu espero que eu tenha postura de líder, pelo menos eu tento. Então, José tinha legitimidade, porque era visível que ele era um líder. Ok? Então não é um acidente de percurso. Ele vai para a casa de Potifar, lidera. Vai para a prisão, lidera. Onde o homem chega, ele lidera. É porque era visível, natural e legítimo a posição de liderança. Amém? Amém. Perguntas até aqui? Que a gente construa uma igreja, a nossa igreja está crescendo, vai crescer, que a gente construa uma igreja com pessoas em posição legítima de liderança, em nome de Jesus, né? Por isso que é o Sérgio que fala da construção junto com o Cláudio, não eu, né? Que eu não sei nada. Tem que ter legitimação. Só um exemplo, né, para nós aqui. Próximo, eu acho que tem que clicar em cima. Eu não sei se está pulando. Está meio rebelde hoje. Isso. José interpreta sonhos na prisão. Vamos para o segundo quadrante. Agora a coisa vai começar a entrar no assunto que eu queria. Segundo quadrante, José interpreta sonhos na prisão. Vamos para o capítulo 40, a partir... O verso de 1 a 7 vai contar a história do copeiro e a história do padeiro. Que eles se desentenderam com o rei, e aí o rei deu um chega para lá deles e mandou eles para a cadeia. Eu não vou ler esses versículos porque essa narrativa é muito simples. Vamos direto ao ponto que interessa. Verso de número 8. Então nós vamos ler do 8 até, o que eu coloquei aí? Até o 22. Vamos ver se é isso mesmo. Vai colocar fé na hora. Do 8 ao 22. Muito bom, Márcia. Uma boa leitura para você, do 8 ao 22. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, o Faraó te reabilitará e te reintegrará ao teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim ao Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José:
A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, o Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao copeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Eita, que copeiro malvado, hein? Esqueceu. Bom, muito clara a leitura, né? Você prestou atenção. Verso de número 8 começa a narrativa, né? E aí eu vou trabalhar ponto a ponto agora, certo? Muito bem. Verso de número 1 e o verso de número 4 tem algo importante. Ali no hebraico, o verso de número 1 está o seguinte termo: algum tempo depois. E no verso de número 4, no final, também está lá, depois de certo tempo. Isso aí, estima-se que a somatória se passou, não se sabe ao certo, mas estima-se um tempo de 5 anos. Então vamos contar aí. José chegou com 17, 18 anos no Egito. Com 20 e poucos ele foi para a cadeia. Ele ficou uns 2, 3 anos lá em Potifar. Isso são estimativas, tá? Mais uns 5 na cadeia. Depois ele fica mais um tempo na cadeia e esqueceram dele, para posteriormente chegar na posição. Então é estimado que a somatória disso aí dá uns 5, 6 anos, mas é um estimativo. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Só para você entender que ele ficou um bom tempo lá, certo? José então traz a responsabilidade da interpretação para si. Agora nós vamos entrar no assunto filé, no assunto bom. Vamos lá, verso número 8 diz assim, ó. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Então me conte os sonhos. Ou seja, ele traz a responsabilidade para ele. O que você precisa ter em mente é que os desenhos, eu vi hoje alguns na internet, e falei, meu Deus, como isso é errôneo. Dá vontade de dar uma surra em quem faz esse desenho ruim. No desenho está lá que o copeiro chega para José e conta o sonho. Errado. É uma conversa de cavalheiros que agora eu preciso te explicar e te posicionar. Quem era aquela prisão? Era a prisão dos prisioneiros do rei. Quem era o administrador da prisão? José. Qual era a função de José como administrador? Levar a comida, andar armado e ver se os dois não iam fugir, cuidar deles. Era um tipo de capelão, não é capelão, qual é aquela palavra que eu esqueci? Carcereiro. Exato. Muito bem. Era um tipo de administrador que tinha funções de carcereiro. Então José conversava com eles, se relacionava com eles, porque José cuidava deles. Se no caso, até você ver lá Paulo, quando racha a prisão e Paulo e Silas são libertos, o carcereiro queria se matar. Por quê? Porque ele pensava que Paulo e Silas iam fugir. E aí, se eles fogem, o carcereiro morre. Então José guardava os prisioneiros com a própria vida. Isso valia na cultura greco-romana com Paulo e também na cultura semita, porque são todas culturas orientais, valia isso. O prisioneiro cuida com a vida, ok? Ou seja, o trampo tem que ser feito, a tarefa tem que ser cumprida. Não é igual o brasileiro que faz de qualquer jeito. Né? Vamos aprender com os semitas aí, vale para mim também, em nome de Jesus. Voltando, o que acontece? Não é o copeiro e o padeiro que vai atrás de José. José é que chama a responsabilidade. Numa conversa de cavalheiros, o copeiro conta o sonho e o padeiro conta o sonho. E eles falam, caramba, né? Ninguém interpreta, né? É óbvio, prisão, ninguém ia fazer isso. Mas também existe uma questão aí. Lembra que desde lá do começo de Abraão, eu tenho falado da cultura pagã,
né, dos elementos de outros deuses. Era muito comum na cultura pagã alguém ser pago para ser um interpretador de sonhos. E essa cultura egípcia bebe da cultura pagã. Sendo assim, para eles era muito normal chegar num charlatão que lhes interpretasse os sonhos. Então para eles era normal chegar e falar: pena que não tem ninguém preso aqui que interpreta, né? Eu precisava saber o que é, porque era da cultura pagã isso aí. E aí isso entra na cultura, eu vou utilizar o termo teológico para você entender, isso entra na cultura javista com José agora, de uma maneira diferente, que eu vou apresentar na Bíblia. Ou seja, José fala, é o seguinte, qual é a fala de José? O que está incutido aqui no verso 8? Ou seja, José chama para ele a responsabilidade que o Deus dele, guarda isso, o Deus Javé é o único que tem a capacidade, através de José, para interpretar sonhos. E não esses outros aí, profetas de meia boca, pagos, para serem falsos interpretadores e o bando de tonto cair. Essa era a cultura pagã. Então José traz para ele a responsabilidade. Olha, seguinte, o meu Deus vai me revelar. Conta para mim aí, a revelação vem de Deus. Vem de Deus, veja essa interpretação, vem de Deus, não vem da cultura pagã desses falsos. É isso que o verso quer dizer. Aí no comentário Champlin, que é um que eu utilizo muito fortemente, um dos grandes teólogos, ele deixa muito claro isso, que existia a profissão de interpretador de sonhos. Então com essa fala, José quebra o sistema lá no Egito, que bebia da cultura pagã, o berço do mundo, e fala: olha, está errado, o meu Deus interpreta. Então não foram eles que chegaram, você tem que ler o texto da ótica correta. José traz a responsabilidade. Isso muda tudo, porque isso legitima ele como líder, como escolhido. Então eu trabalho cada ação de José para você perceber a importância da postura que era visível nele. Percebe? Porque um líder traz a responsabilidade. Ele fala: ó, está errado, traz para mim que vem de Deus, eu vou interpretar. Amém? Percebe a diferença? Uma dúvida, não sei se você já comentou isso, mas a interpretação do sonho ainda é um dom de Deus? Sim, e eu vou entrar já. Sim, está todos os versículos aqui. O assunto principal da aula é o próximo. Já vou entrar. Amém até aí? Amém. Muito bom. O sonho do copeiro tinha a ver com restituição, o do capeiro, do padeiro de morte. Todo mundo viu o texto, não vou nem perder muito tempo com isso, porque o texto é claro. Muito tranquilo. Amém? Vamos entrar no que o Odelmo comentou, que é o ponto alto da aula. Próximo. Terceiro quadrante. O que são sonhos bíblicos? Então lembra que há 2 aulas atrás eu coloquei a questão teológica no hebraico, que tem no mínimo 3 interpretações, traduções do hebraico, e que essa palavra, você até está com o texto lá na sua casa, em hebraico escrito, significa visão, que é uma previsão de futuro. Essa é a tradução do hebraico, e é o que aconteceu com José. Então nós vamos ver agora 5 textos. Eu vou pedir para a Márcia abrir 1 Pedro 2, de 9 a 10. O Adelmo, por gentileza, Samuel 28, 6. Sérgio, Números 12, 6. Isabel, Joel 2, 27 a 29. E Josi, você pode abrir o último? Atos 2, 16 a 19. Todo mundo abrindo aí? Vamos ler esses 5 textos e eles vão fazer total sentido, que é o que o Odelmo entrou no assunto. O que são esses sonhos bíblicos? Lembrando que eu já introduzi lá atrás que para José, a tradução do hebraico de sonho não é uma meta a se atingir. Olha, o meu sonho é crescer cabelo. Não é essa a tradução. Eu sonhei que eu tinha ganhado na Mega Sena. Não é um sonho bobo da cabeça também, que seria a segunda. Não, é a terceira tradução
que está lá em Gênesis 37, coloquei para vocês há 2 aulas atrás, que a tradução que está na palavra sonho é visão, previsão de futuro. É bíblico. Amém? Só que tem uma diferença de sonho e profecia, tá? Muito bom. Mas nós vamos caminhando com calma, com calma, com calma. Com calma nós vamos construindo uns quadradinhos. Amém? Amém. Então, primeiro nós temos que ler Samuel 28:6. Né? Faltou café, eu coloquei na ordem errada. Quem está com Samuel 28:6? 1 Samuel. Isso, 1 Samuel 28:6. Opa. 1 Samuel 28:6. Lê bem alto para a gente, por gentileza, varão. 28:6. 6. Vamos lá. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Orim, Isso. nem por profetas. Isso. Orim, sonho, profetas. O Orim era um tipo de sacerdote que tinha o dom da revelação do sonho de Deus. É um termo bíblico. O profeta é alguém que eu sempre falo aqui, que é o profeta do rei, que é alguém que o rei paga para ser profeta lá, diferente de Elias, que é profeta do povo. Um dia eu vou explicar isso melhor. E o próprio Deus. Saul, como ungido de Deus, ele tinha acesso a Deus direto. Ou seja, são previsões de futuro para que homens e mulheres de Deus se preparem para o que há de vir. São canais de comunicação divina entre Deus e os ungidos de Deus, ou seja, o sacerdócio universal dos crentes. E essa definição não é pentecostal, é do Champlin, um teólogo extremamente tradicional, que é o que eu estou seguindo nessa aula. Ou seja, não é nem pentecostal, é tradicional, é metodista, reformado, e o Champlin ele é luterano, ele é mais tradicional ainda. Então, o que é um sonho que, depois guarda Saul aí que eu já vou chegar nele. Ele é uma comunicação divina entre Deus e os ungidos de Deus. Saul é ungido de Deus? Saul era rei, ele é ungido de Deus? Sim. Muito bom. Então Saul tem comunicação direta com Deus. Ele fala: Deus, eu entro na guerra ou não entro? Eu não vou entrar no contexto aí que nós vamos até amanhã. Então só no versículo para a gente pegar o gancho. Então Deus, ele estava consultando Deus se ele ia para a guerra ou não. Mas Deus não respondeu. Guarda essa informação aí. Por que Deus não respondeu? O ponto é, sonho, no Antigo Testamento, era uma comunicação direta entre o ungido e Deus. Direta. Certo? Próximo é Números 12:6. Vamos agora, lembra que eu falei de texto prescritivo e descritivo?